Neste vídeo de dieta emocional para emagrecimento inteligente, nós vamos abordar um tema muito importante: higiene mental e higiene emocional. Nós vamos falar da técnica da mesa redonda do eu para emagrecimento sustentável, para que você possa atingir os seus objetivos. Lembre-se, há 4 milhões de pessoas que morrem por ano em todo o mundo em consequência da obesidade. E há centenas de milhões de pessoas que têm baixa autoestima, se apequenam, se diminuem, têm complexo de inferioridade, se intimidam porque não têm o corpo que querem. Mas você deve lutar pelo corpo ideal, que não é o padrão tirânico de beleza, é o corpo fisicamente saudável e emocionalmente satisfatório. Dr. Cury, quando bate aquele desânimo, aquela vontade de desistir do processo de emagrecimento, do seu emagrecimento, da sua dieta, o que nós devemos fazer? O que a gente faz? Porque parece que não tem solução quando a gente está ali naquele foco de tensão. Olha, Otto, higiene mental e emocional é vital. E nós devemos higienizar o coitadismo, que é dó de si mesmo. A dó de si mesmo, a pessoa acha que é um azarado, nasceu infeliz, viveu infeliz, vai morrer infeliz. Nasceu sem privilégios e vai viver a vida toda como miserável. Isso é uma masmorra, isso é um cárcere mental. Cuidado, o coitadismo sabota o teu eu como líder de si mesmo. Você deve lutar contra isso. E o conformismo? Aquelas pessoas que têm medo de andar por ares nunca antes respirados, de abrir o leque da sua mente, ser mais sociável, expor suas ideias, trabalhar perdas e frustrações, desenvolver uma agenda eloquente, segura, onde é líder de si mesmo. E principalmente, nós não podemos ser conformistas quando nós traçamos as nossas mais importantes metas. Se você, por exemplo, quer emagrecer, se você quer ter uma vida física e emocional saudável, você tem de entender que você é capaz. Só que você pode sabotar, você pode minar as suas forças, você pode se autopunir. E isso é um problema muito sério que leva as pessoas conformistas a nunca saírem do lugar. Todos os dias, a higiene mental implica em que você critique, discorde, confronte, impugne, faça a mesa redonda do eu, o eu conversando com os fantasmas que te controlam, para que você não seja assombrado por eles a vida toda. E nós precisamos falar com os nossos fantasmas, porque senão eles tomam conta da gente. E eu costumo dizer que não adianta fingir que o problema não existe, não adianta varrer o lixo para debaixo do tapete. É preciso enfrentar, é preciso ter coragem, ousadia, é preciso ter força de vontade para impugnar, para lutar, porque senão você termina ficando como vítima de si mesmo. Exatamente. E a pior coisa que uma pessoa pode fazer é não lutar por aquilo que ela acredita. Você escreveu um livro que para mim é um dos melhores que eu já li na minha vida. Nunca desista dos seus sonhos. Como que mesmo diante das dificuldades nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos, Dr. Cury? Olha, essa pergunta é vital, Otton. Eu vou dar uma frase de gestão da emoção para que vocês nunca se esqueçam e que está ligada a desistir ou lutar pelos sonhos. O problema não é a doença do doente. O problema é o doente da doença. O problema não é a limitação do eu. O problema é o eu como líder de si mesmo ou não. A doença do doente, ou seja, o conflito da pessoa pode ser grande, mas se o doente da doença, ou seja, o eu da pessoa, determina escrever os capítulos mais importantes da sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre ele, então ela tem esperança, ou ele tem esperança. Quando uma pessoa passou por crises, quando uma pessoa fracassou várias vezes, quando, por exemplo, na questão da dieta, ela viveu esse efeito sanfona, emagreceu, engordou, e ela não tem mais esperança, mas se o eu se levanta como diretor do seu próprio script para escrever os capítulos notáveis da sua história, é diferente. Se o eu resolve sair da condição de vítima, de coitado, de miserável, uma pessoa condenada a chafurdar na lama do fracasso, se todos os dias faz a mesa redonda do eu, impugnando, discordando,
cada cárcere mental, enfrentando, reciclando cada pensamento perturbador no silêncio da mente, várias vezes por dia, como se fosse um grito de liberdade. Por exemplo, eu detesto ser escravo dos meus medos, eu detesto ser controlado pelos meus fracassos, eu exijo ser livre, eu posso treinar minha emoção para ser protagonista do meu script. Se todos os dias nós treinamos a nossa mente, o nosso eu, para liderar o palco da nossa mente, então a peça que nós vamos encenar é a peça mais notável. Ainda que haja defeitos, ainda que haja ensaios, ainda que haja tropeços, há esperança. Quem vai controlar o roteiro seremos nós mesmos, será você mesmo. Você controlará o seu roteiro. Por isso, dieta emocional implica em que você todos os dias saia da condição do seu conformismo, reitero, do seu coitadismo, da necessidade neurótica de chafurdar na lama do seu fracasso, para que você possa se tornar diretor da sua própria história, escritor do seu script. E além disso, é muito importante, e a gente quer compartilhar isso contigo, que você nunca desista daquilo que você realmente quer. Não importa se a tua história foi de tantos fracassos quanto a minha, talvez 10, talvez 15, talvez mais do que a minha. Não importa quantas lágrimas você já chorou, por quantos vales tristes você já andou. Não importa se você tem medo, não importa aquilo que você fez. Você fracassou talvez muitas vezes porque não sabia disso que nós estamos falando. Porque você não entendia a dieta emocional. Porque você não conhecia os fenômenos inconscientes que muitas vezes aprisionam a nossa melhor versão. E a partir dessa websérie, você recebeu conteúdos incríveis, gratuitos, para você aplicar na sua vida, para você fazer a diferença no teatro da sua vida. E nós temos a convicção, como eu também consegui. Eu não tinha nada de extraordinário, uma pessoa comum, com muito medo, com dificuldades, mas que acreditei em mim mesmo e que consegui fazer essa transição. E se eu pude emagrecer 55 quilos sem cirurgia e sem remédios, com todos os meus defeitos e com todas as minhas virtudes, você também pode. E por isso, Dr. Cury, como você me ensinou, e eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas, é preciso ter um caso de amor com a sua própria história. Exatamente, é preciso ter um caso de amor com a sua própria história. Jamais desista dos seus sonhos. Jamais desista das pessoas que vocês amam. Seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo único e imperdível. Um forte abraço, um beijo no coração, que os seus dias sejam felizes, mesmo diante dos seus desertos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e pode ter certeza que tem muito mais para que você possa continuar transformando a sua vida e vivendo os melhores dias que ainda estão por vir.